TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro, e nós estamos juntinho com você para falar muito sobre esporte. Além de todos os destaques que Levi vai falar já, a gente vai fazer um bate-papo sobre a importância da musculação para o rendimento do atleta de luta. É já depois do intervalo. Mas vamos saber, né, o que é que a gente vai conversar hoje? Levi, boa tarde, Levi. Boa tarde, Mara. Boa tarde, telespectador. Nós vamos falar sobre a situação do futebol do Rio Grande do Norte, sobre o ABC. Aí você está aí. O ABC ainda tem chance? Tem. É difícil? Muito. Tem uma história de tendência. Eu vou explicar isso daqui a pouco, a tendência. E a galera do Sorriso realmente estava certa. Nós vamos explicar uma matemática, mas que essa matemática é muito cruel. Do lado do América, vamos falar sobre esse final de semana que também é decisivo. O futebol está aí delicado para o Rio Grande do Norte e temos que torcer pelo melhor para o nosso estado, tá certo? E aqui estamos para responder às suas perguntas. Você pode dar uma dica de algum esporte que está sendo realizado no seu bairro, tá certo? E nós iremos convidar você para participar conosco no Câmara Esportiva. Verdade. O telefone é o 32329382, o e-mail tvcamaranatal@yahoo.com.br. Bom, vamos lá, né? Falar de ABC, jogando fora de casa, o ABC perdeu para o Bragantino e agora ocupa definitivamente a lanterna da competição. Antes eram rumores, né? Estava ali na zona de rebaixamento, mas está na lanterna. Então veja os gols. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Gilberto abriu o placar para o Bragantino. Num contra-ataque rápido, o meia-campo Alain Mineiro se livrou de Jackson e marcou o segundo gol do time paulista. O ABC diminuiu neste chute de Rafinha. Diego Maurício recebeu passe de Alain Mineiro e chutou para o gol. Gilvan não segurou a bola. Final em Bragança Paulista, Bragantino 3, ABC 1. Bom, foram 24 jogos disputados e apenas 21 pontos conquistados pelo Alvinegro. Tá difícil a situação, Levi. Eu falava a você, Mara, sobre a questão de tendência. Quando no futebol tem uma questão tendenciosa. Olha, o técnico Hélio dos Anjos, quando chegou no ABC, os jogadores não queriam aquecer no gramado, diante da torcida. Eles estavam com aquela coisa, é o retrato de um time perdedor. A verdade tem que ser dita. Se você me perguntasse, tem chance o ABC? Tem. Só que são 14 jogos. O ABC tem que ganhar 8. É muito difícil. Até o clima em que se encontram os jogadores do ABC, eles não têm a reação de dar uma reviravolta e vencer o jogo, os jogos que faltam. É muito difícil. Os jogadores já entram em campo sem motivação, com aquela cara de perdedor, mas diz um ditado que a esperança é a última que morre. O ABC tem alguns jogos a cumprir. Eu acho até, sinceramente, falando a minha opinião, o que eu acharia que o ABC deveria fazer é chamar o senhor Hélio dos Anjos, treinador, grande treinador, chegou na hora errada, e já acertar com ele para ficar até dezembro do outro ano, e já começar a montar um time para 2016. Se preparar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não é bicho nenhum. Foi lá onde o ABC foi campeão brasileiro. Então o ABC tem que se preparar para enfrentar a dura realidade. A gente não está aqui para enganar o torcedor. Não está aqui para iludir o torcedor. A situação, o retrato do ABC é muito, muito, muito difícil, Mara. E o autor do único gol abecedista foi o atacante Rafinha, que deixou o campo após sofrer uma lesão muscular na coxa, né? Então já é um jogador que fica na dúvida se vai entrar em outro jogo. Olha, ninguém sabe quem é titular do ABC. Quando o ABC começou, tinha uma equipe. Foi mudando, foi saindo. Kaique saiu,
saiu o Lima na lateral esquerda, foram saindo os jogadores, o Saulo foi para o banco, enfim, o ABC não conseguiu manter uma equipe, não deu conjunto a ela, não está se encontrando, não tem conjunto, está faltando tudo. A torcida está impaciente. O torcedor do ABC vai jogar, ainda bem que domingo e sábado o jogo é numa Arena das Dunas, porque dentro do Frasqueirão, nessa situação, o torcedor já entra em campo cobrando. Não tem aquele incentivo natural, não tem aquela coisa natural. E os jogadores são jogadores derrotados. A cara do jogador do ABC é jogadores perdedores. Que me desculpe a torcida do ABC, mas eu estou falando a verdade, tá certo? Você também sabe disso, não adianta esconder. E outra coisa, a Série C não é bicho do outro do mundo, não. É só encarar, volta de novo. Verdade, tem que ser feito um trabalho psicológico muito com os profundo. jogadores. Bom, agora vamos falar de corrida, né? Começam a ser entregues os kits da 21ª edição da tradicional Corrida aos Soldados do Fogo. O kit é constituído pela camisa, o chip e o número do peito, dentre outros itens. Pode ser retirado até a sexta-feira, dia 11, esse kit. Mas para isso é preciso estar portando documentos de identificação e a ficha de inscrição. O Corpo de Bombeiros alerta para que os próprios inscritos compareçam pessoalmente para buscar os kits, já que é preciso assinar um documento na hora da retirada. A corrida acontece no dia 12 de setembro, no sábado, às 16 horas, partindo do comando geral da categoria. Mais informações através do site, que é o www.corridasoldadosdofogo.com.br. Me lembrei daquele corredor, João Fernandes, que é irmão de Mara Martins. Sim. Ele é irmão. Ele mora em Brasília. Eu acompanho ele pelo Face. Rapaz, todo dia o homem está ganhando. Todo dia, é. Você viu já? Já vi. Todo dia ganhando medalha. Todo dia é uma conquista, não para, né? Sempre treinando, sempre correndo. Será uma boa para ele, viu? Mara, o seu irmãozinho aí ganha medalha todo dia. Minha xará, né? Mara Martins, minha xará. Está começando um programa aí na Rádio Rural. Desejamos a você sucesso, Mara. Você merece, você é competente e ficamos aqui torcendo para que tudo dê certo, né? Marinha é gente boa. Verdade. A sua xará, né? Toda Mara é gente boa, eu acho. Você, pelo menos essas duas que eu conheço, são. São, né? Vocês trabalharam juntas na TV. Foi, né? Você era da TV União. Exatamente. E Mara da Rádio União. Competente. Essas duas, Mara, tem história. Dá certo não, as duas juntas, mas uma grande pessoa. Bom. Só que você é uma marona. Ela é Marinha. É Marinha. Bom, e a 4ª edição dos Jogos para Desportivos Escolares ainda estão com inscrições abertas até o dia 11. Os para-atletas podem se inscrever nas seguintes modalidades: atletismo, bocha, golbol, judô e natação. As fichas de inscrição podem ser acessadas no site da Secretaria Estadual de Esporte, que é www.ceel.rn.gov.br. CEEL, S-E-E-L. Então, mais uma opção para os para-atletas se destacarem, né? Tem uma competição no currículo. Mais uma competição que estamos divulgando, tá certo? Meu abraço. Vamos mandar uns abraçozinhos? Vamos, sim. Começar por Ana Júlia. Nunca mais falei na minha amiga, na minha amiguinha, que está aí sentadinha assistindo a gente. Um abraço, Ana Júlia. Um abraço ao professor Pablo Capistrano, também nos assistindo. Ao Marcos Brito. Enfim, ao Chico, João. É Chico. O Chico teve adoentado, mano. Foi. Ele teve um início de AVC, mas soube que ele está muito bem, está recuperado, está nos assistindo aí. Fique direitinho, tá certo? Não telefone agora não, porque hoje não tem pergunta por enquanto. A não ser que Mara crie uma pergunta a qualquer momento, tá certo? Estamos aqui para mandar abraço para todos vocês. É só ligar para a gente aqui, para a TV Câmara. Teremos o maior prazer de falar no seu nome e também falar no seu esporte, no seu time, na sua modalidade. Verdade. O telefone daqui é o 3232-9382 e o e-mail tvcâmaranatal@yahoo.com.br. E falando em jogos escolares da juventude,
um atleta chamado Alisson Fernando, do Instituto Educacional O Mestre, aqui do Rio Grande do Norte, chamou a atenção durante um jogo de handebol contra o time do Sesc de Roraima. O jogador de apenas 1,35 m, olha lá, Levi, como é pequenininho, 12 anos de idade, mostrou com muita habilidade em quadra diante dos adversários e ajudou a seleção potiguar a vencer de 27-23 o time do Norte. A partida faz parte dos Jogos Escolares da Juventude, que é voltada para jovens de 12 a 14 anos. Então mostra aí que tamanho não é documento. Mara, que coisa, hein? Menininho campeão. 12 aninhos, 1,35 m. No meio dos adultos? É de 12 a 14 de 12 anos. a 14, né? É. Mas mesmo assim, tem um atleta atleta dele, né? É. E ele encarou mesmo. Encarou e ajudou o Rio Grande do Norte a vencer essa batalha diante do Sesc de Roraima. Você que jogou handebol, a diferença do tamanho assim, do biotipo, influi, Mara? Influi um pouquinho, mas dependendo da posição que ele joga, dá para ter um bom destaque. Ele é rápido, né? É, dá para ter um bom destaque. Na hora do complemento do gol, tem aqueles voos, né? Aí você ralava o joelho, né? É, exatamente. Mas eu fiquei impressionada, 12 aninhos, 12 anos. Já ajudando, né, a seleção do Rio Grande do Norte a vencer. Parabéns, o Alisson, continue. Não, é Potiguar. Norte Rio Grandense. Norte Rio Grandense. Parabéns, rapaz. Parabéns, rapazinho. E continue. O Alisson. Então, parabéns, continue ajudando a seleção. Bom, e agora a gente vai a um breve intervalo e a gente volta já já com a entrevista de Paulo para falar sobre qual a importância da musculação para o rendimento de um atleta de artes marciais. Você vai saber tudo logo após o intervalo. Não saia daí que a gente volta já. Os assuntos em destaque no noticiário debatidos em detalhes aqui na TV Câmara. Comitê de Imprensa, o seu programa de entrevistas, todo sábado às 7 da noite. Depois de um tempo fora do vídeo, eu estou de volta para fazer o que eu sempre gostei de fazer: informar, comunicar e promover o debate de ideias. E agora será aqui, na TV Câmara, no Papo e Prosa, comigo, Vânia Marinho. Tela de Justiça. As notícias jurídicas agora na sua TV Câmara Natal. Eu sou João Ferreira e apresento aqui o programa Tela de Justiça, que traz um resumo das principais notícias da semana e entrevista com aqueles que são destaques na área. O programa vai ao ar todos os sábados às 8 da noite e com reprise nas segundas às 9h30 da noite. Para interagir com a gente, o e-mail é contato@jurinews.com.br. Conto com a sua participação no Tela de Justiça. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba e estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Lá de volta com o programa Câmara Esportiva e agora a gente vai conversar com Paulo Lustosa, que faz parte de um projeto multidisciplinar que auxilia os atletas de artes marciais. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, é um programa simples, que é direcionado ao pessoal que está agora no Karatê. E
a ideia central é de como a musculação pode auxiliar no fortalecimento e no desempenho dos atletas de artes marciais, né? Então, a gente trabalha com diversas formas de atividade, isso supervisionado por professores, supervisionado por pessoas mais capacitadas, né? Que estão à frente do trabalho. André Calista, nosso amigo. O André, e geralmente os atletas eles têm tido um bom desempenho, né? Porque a importância do treinamento resistido, que é mais conhecido como musculação, ela é crucial no caso do rendimento do atleta, né? Por quê? Porque ela trabalha mais a sua estrutura em si, ela vai ser focada. Então, a musculação é diferente de uma musculação direcionada para um idoso, a musculação direcionada para um adolescente, né? O atleta, geralmente, ele é cobrado com a maior intensidade, né? Então, a musculação, ela prepara melhor esse atleta para ele ter uma capacidade maior para chegar ao pódio, né? E Kevin, um exemplo de Kevin. A gente trouxe o Kevin aqui, não foi, Levi? Foi. Para atleta, mas que treina, ele tem as competições e com todo mundo, e é muito querido. O Kevin é assistido por esse programa multidisciplinar. O Kevin, assim como os outros alunos também, ele é muito bem assistido, porque ele faz o treinamento de força, né, direcionado exatamente para o combate, e ele está sendo um dos melhores alunos atualmente. E é bom lembrar ao telespectador, que ainda não assistiu, que o Kevin só tem um braço. Então você tem que fazer um trabalho especial para superar esse problema. Isso. Isso, na verdade, não é uma dificuldade, né? Porque não pode ser encarada como tal. O Kevin, ele tem um desempenho muito bom, tanto na parte intelectual quanto na parte física. E ele disse que ter só um braço até ajuda ele já desenvolveu uma técnica. Uma técnica. De confundir o adversário. Né? Que é exatamente aquela que se chama na trocação, né? De combate. Ele tem um desempenho muito à frente dos outros atletas, principalmente por essa razão, né? Ele é um atleta de ponta, né? O ataque dele no braço pega muita gente de surpresa, porque ele dobra, né? Ele dobra aquele ataque, então pega o adversário de surpresa. E é feito esse trabalho assim de fortalecimento da musculatura, é importante, né? Toda a condição de atleta, né? Principalmente atleta de arte marcial, porque a gente geralmente tem que corrigir muita postura de atleta de arte marcial, né? Quem é que dá mais trabalho nesse acompanhamento desse tipo de trabalho? Vocês acompanham o professor, acompanham os alunos. Eu digo, quem é que dá mais, onde é mais fácil trabalhar? Assim, o dia fácil foi ontem, né? É bom você sempre ter algo a mais, um desafio a mais para estar desempenhando seu trabalho. E eu não vejo dificuldade nenhuma assim entre treinar determinados grupos ou grupos especiais. Depende muito, eu acho que depende muito do carinho que você tem com a pessoa, né? O trato humano, ele vai vir primeiro do que determinadas ações que você se preocupe apenas em resultado. O resultado é consequência do seu trabalho, né? Ele advém da consequência do seu trabalho. Se o seu trabalho foi bom, né? Se você teve um trabalho humano, em primeiro lugar, do técnico, né? E isso aí vai somando, né? Então são coisas que influenciam muito, principalmente atletas como o Kevin, que, né, ele necessita de uma atenção, né? Todos necessitam de atenção, né? Mas aí a gente dá uma atenção maior para o Kevin, né? Porque ele já tem um desempenho bem avançado. Olha, veja só, a gente conversava com o nosso Cláudio, que é o nosso cinegrafista, e a exemplo de Cláudio, tem muitos Cláudios aí assistindo a gente. Uma pessoa que tem já uma musculatura avantajada, não é isso? Desenvolvida. E ele dá uma relaxada em termos de treinamentos, as atividades profissionais, o dia a dia, ele faz com que ele não exerça, trabalhe aquela musculatura. Passa um período. Para recuperar essa musculatura é fácil? É o que a ciência chama de memória muscular. É fácil, né? Agora, assim, são diversos fatores que levam à queda
né, essa queda que a gente vê visivelmente, né, a pessoa tinha um volume muscular muito alto e depois ele está pesando. Isso acontece muito com o atleta de fisiculturismo, porque o atleta de fisiculturismo, ele se prepara muito para estar no palco. Então, no palco, ele tem, eu vou chamar aqui uma representatividade muscular bem mais avantajada, né? E daí, uma semana depois, você vê o mesmo atleta andando no meio da rua e você fala, poxa, por que E era aquele? Por que ele está tão, né? Então, é exatamente o que acontece. No fisiculturismo, que é a musculação, né, que é o esporte que explora mais a musculação, ele tem essa condição. É diferente de uma natação, por exemplo, que a gente está contando o relógio. Então, a importância são os milésimos. Milésimo atingido. Velocidade, né? Explosão. E na musculação você tem essa condição. Os atletas de musculação têm a condição de trocar o relógio pela fita e pelo espelho. Então, esses são as ferramentas que medem, né? Então, a memória metabólica, a memória muscular, desculpa, ela sim, é fácil de recuperar. Não existe assim, eu levei muito tempo para atingir o meu volume máximo e, na verdade, passei 6 meses agora sem treinar e perdi tudo. Não, você não perdeu tudo. Você tem, né, a adaptação, o organismo ele vive se readaptando constantemente. Então, o organismo ele tem que permanecer em equilíbrio. Então, ele tenta equilibrar o estado metabólico dele para que ele tenha determinadas funções, né? No caso, nós não, de fato, não somos feitos para estar em constante estado anabólico. E voltando à questão do atleta de karatê, de judô, de artes marciais tem muito impacto. Isso acaba ocasionando uma lesão. A musculação fortalece, acaba diminuindo um pouquinho o impacto dessa lesão? Sim, de certa forma a musculação ela vai melhorar esse ponto, porque a musculação é um esporte de não impacto, né? Se é impacto, não é musculação. A musculação não promove impacto. Os esportes de contato, que tem um atrito muito alto, principalmente desgastes articulares, eles são constantes. E a musculação, como trabalha o fortalecimento do músculo esquelético, que envolve, né, estudos apontam para um desempenho melhor do atleta para evitar tais lesões em determinadas ações de combate, né? Paulo, você é um estudioso, né? Ele disse para aqui que gosta muito de pesquisar, é um pesquisador. E o fato de você já ter participado de várias modalidades esportivas, como por exemplo, natação, o que mais? Arte marcial. Arte marcial. Cross. Tá cansada? Cross. É muita coisa. Escalada. Juntando todas essas experiências práticas e você que é um pesquisador, um estudioso, isso tem facilitado? Tem. A parte prática, ela me ajudou muito no entendimento da parte teórica, né? Porque nós vamos para a academia, que eu digo academia universitária, e lá se estuda toda a estrutura, né? Toda a fisiologia, toda a condição. E a prática, você conseguindo juntar a prática com a teoria, você tem um desempenho muito melhor. Exatamente. De quem sai assim, por exemplo, um aluno que acabou de sair e nunca teve prática. Só sabe a teoria. Isso, ele não sabe aplicar, né? Ele pode não saber aplicar tão bem quanto uma pessoa que teve uma prática maior e já sabe a reação. Algumas nuances. Exatamente. As reações. Quais são as respostas. É importante isso que você falou, aliar a teoria e a prática. Bom, e é com a entrevista de Paulo Lustosa que a gente finaliza o Câmara Esportiva de hoje. Tava tão bom, mano. Tava tão bom, não é, Levi? Mas amanhã tem mais. Paulo, obrigada pela sua visita. Levi, até amanhã. Se Deus quiser, até amanhã. E aqui no Câmara Esportiva, um abraço a todos e até amanhã. Gente, obrigada pela companhia. Uma boa tarde.